Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks. E hoje especial, um Rural Talks diretamente do GAF, do Global Agribusiness Festival, ou seja, o maior festival agro de cultura agro do planeta. E hoje com caras e rostos diferentes aqui. Para quem não conhece ainda o Rural Talks, é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com todo o ecossistema de tecnologia do agronegócio, falando com founders, startups, CVCs, VCs, pesquisadores, todos que são influentes e que atuam de alguma forma com agrotecnológica. E hoje estou aqui com um host diferente, uma cara nova no episódio. Léo, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Rodrigues. E vamos começar com o pé direito, né? Nossa, rapaz. Super evento, super estrutura, muito bom. Muito bom. Para quem não conhece, o Léo Carvalho é da Solinfitec, é o chefe de estratégia global da Solinfitec, está aqui com a gente para ajudar na discussão, interlocutar com a gente aqui com os nossos convidados. E hoje nós temos nada mais, nada menos do que José Luiz Tejon, sócio-diretor na Biomarketing. José, muito obrigado. Tejon, na verdade, obrigado por estar aqui com a gente, por ter esse espaço para a gente poder discutir um pouquinho. Primeiramente, eu gosto sempre de perguntar quem é você? Para todo mundo saber ainda mais, porque quem não conheceu o Tejon não é do agronegócio. Pois é uma pergunta difícil, né? Conhecer a si próprio é um desafio danado, né? Mas professor, e tenho programa de Master na França, com alunos internacionais. Já dirigi companhias que eu me referi muito, JAP, séries, trabalhei no Grupo Estado de São Paulo. Enfim, carreira aí voltada muito estudo. Então, assim, o agronegócio, eu apresento o canal para você aqui, o Léo da Solinfitec. Outro dia eu estive com eles, 12 milhões de hectares de agricultura, não é mole não, né? É uma referência, né, Tejão? Parabéns, É uma referência. E, É um Rodrigo, prazer parabéns aí por você nesse campo. Você está trazendo uma visão de tecnologias, não? Porque estava, uns 7 anos atrás, lá no nosso programa na França, eu estava com um dirigente, o nosso aluno dirigente da IBM. Ele me falou assim, olha, o mundo do agribusiness estará para uma companhia da IBM da mesma forma como esteve o mundo da medicina há 25 anos atrás. Quer dizer, você não tem mais condição de ter uma medicina sem sistemas, sem digitalização, sem robótica. E aquilo que ele colocava, uma importância muito grande. Então, nós estamos efetivamente agrotecnológico, se volta, e não importa se é pequeno, produtor, médio, grande, e eu, inclusive, teremos um grande desafio com os cooperativos, no sentido de serem cooperativas tecnológicas e digitais, que pequenos produtores e não vão adiante sem um sistema tecnológico. Então, prazer danado estar com você aqui no Rural Talks. Muito obrigado. Amigo aqui da querida da Solinfitec, que é uma bela representação Sem dúvida. desse avanço. Sem dúvida. Esse é um ponto importante que o senhor tocou, porque a gente sempre enxerga o agronegócio e a gente vê que o agronegócio é um mercado de escala, né? Quando você vê quem consegue se sustentar e crescer ao longo do tempo é quem vai adquirindo outras áreas e vai aumentando esse escopo, né, no longo do tempo, né? E a tecnologia, ela tem um fator importante para esses pequenos e médios produtores que estão lá com as cooperativas, porque o que vai fazer eles ser mais eficiente na ponta é essa adoção de tecnologia, porque senão eles vão acabar sendo adquiridos pelos... Eles têm muito importante que tem que analisar do ponto de vista de tendência dos mercados. Pois já é o mercado do volume, o mercado da automóvel, é o mercado da grande escala, das grandes commodities. Isso é um mercado que cresce, e até porque você passa a ter países que terão um crescimento nacional, novos países, no mundo, tal crescimento nacional, onde você precisa de uma massa de um sacolão. É um sacolão, estou falando sacolão aqui, que é um sacolão tecnológico, você acabou de dizer. Mas você tem produto lá, e os mercados de venda, eles vão querer cada vez mais produtos originados numa visão de
terroir, não é a expressão Sim. francesa. Terão que fazer ali terroir, terão que fazer ali especialidades, inclusive fármacos e coisas originadas na natureza sobre um sistema agroflorestal e ambiental e que as comunidades reunidas obrigatoriamente, na minha forma de ver, num sistema de cooperativismo, elas ali irão ter que desenvolver da mesma forma que na grande escala, onde, cuidado, a grande escala, cada vez mais você vai ter nanovisões, mas nessas comunidades da biodiversidade, você vai precisar da mesma forma. Em termos de científico, tecnológico e de gestão, tão aprimorado quanto aquele voltado a uma escalabilidade maior. Mas eu sempre falo, cuidado, porque a escalabilidade maior, atenção, cada metro é um metro, né? Então, muita atenção que não é aquela coisa que é tudo igual em 10 mil hectares, muito distante disso. Você precisa da nanovisão. Mas eu chamo a atenção é que tem um mercado gigantesco quando você pensa em consumidores de países com venda, Suécia, Dinamarca, Noruega, etc. e tal, não é um pessoal que vai ter um crescimento de comida como a Índia, que vai dobrar a venda per capita, a China, que vai dobrar a Indonésia, países como esse. Mas você vai ter lá um consumidor com renda cada vez mais desejoso, além dele estar pensando em viagens, está pensando em outras coisas mais sofisticadas, ele é um grande cliente de alimentos, bebidas, essências naturais, saudáveis. Então tem um espaço imenso, eu diria, imenso de valor agregado nesse campo da biodiversidade, onde o Brasil é de uma riqueza simplesmente fascinante. Então, quando falamos aqui das comunidades, dos pequenos, eu vou ver lá na frente, inclusive, quando a gente olha uma visão estratégica lá na frente, a existência dessas ações, de nichos, digamos assim, de pequenos, de comunidades com qualidade e tecnologia assegurada na originação, ela é de imensa importância para termos acesso no mercado da grande commodity. Então, temos aí um fascinante caminho que tem uma convergência, seja ela desse mundo menor, do ponto de vista de volumes, mas de alta valor agregado de originação, com artistas, com todo o sistema. Porém, uma originação diferenciada, associada à saudabilidade. Eu vou, como consumidor de renda, eu quero aquilo, porque aquilo ali vem embutido nisso, saúde vem embutido nisso, resgate de carbono vem embutido nisso, depois eu pago por isso. Então, os mercados do agro, eles são fascinantes num olhar de um grande lego, e nesse grande lego, todas as espécies ali formam um conjunto para o Brasil, fascinante, porque nós somos um ambiente tropical, 6 biomas, em cada bioma, dezenas de biomas, mas a compreensão do olhar digital que me permite ver o que eu não via, Você tocou um ponto muito interessante, né, João? Você fala da parte de cooperativas, como a gente fala dos pequenos produtores. E a gente tem uma demanda de produção de alimentos crescente. Em grande parte do país, a gente vê os maiores produtores conglomerando mais áreas, mas também a gente vê a representatividade de pequenos produtores se aliando a cooperativas. Como que você vê isso num ambiente desafiador de produção mais de alimentos, quando a gente tem dois cenários ao mesmo tempo? Grandes produtores se aliando e também pequenos produtores tendo que ir para a cooperativa. Se você tem produtores com muita competência tecnológica, eu tenho amigos assim, eles são muito eficientes, eficazes e eficientes. É que dominam. Eles diminuem os fatores de controlar. Porque como você colocava, a atividade da agropecuária, atividade de muita incerteza, de muito risco. Fatores incontroláveis. Então, amigos que eu conheço e convivo, eles arrendam todo ano propriedades
de outras prefeituras que não conseguem continuar, ou às vezes até por problemas de ordem de sucessão, às vezes existem até outros, né? Ele arrenda e ele cresce. Depois de arrendar, esse querido amigo adquire. Então, esse mundo dos mais capacitados, e não verem vizinhos, etc., muito capacitados, isso estaria. Agora, vamos olhar para o planeta Terra. O planeta Terra tem cerca de 700 milhões de habitantes. Você tem um grave problema no planeta Terra em desigualdade social. Sim. Você tem um grave problema de mudança climática. Você tem um grave problema de insegurança energética, insegurança alimentar. Então, atenção. Brasil, 5 milhões e meio de agricultores. 4 milhões famintos. Então, começa a haver planos, por exemplo, existe um plano de uma grande corporação na área da genética, falar aqui, né, da Baia, um plano de uma companhia liderando a área da genética vegetal, tem um plano deles de incluir na ciência e na tecnologia 100 milhões de pequenos agricultores. Caramba! Aí quando você vai para as corporações agroindustriais, Unilever, Sim. companhias que têm as marcas que se relacionam com o consumidor final, todas elas têm um programa de supply chain, que eu preciso ter no meu supply chain gente que fale sobre o ponto de vista de responsabilidade social. Então eu tenho que estimular vínculos com as comunidades, vínculos com as cooperativas. Então quando você olha o mundo e para onde ele vai para os próximos 20, 30 anos, você vê algo, eu diria, sob o ponto de vista de uma visão evolutiva, muito bonita. Olha, ele vai meio mostrando simplesmente. Sim. Ele vai meio conflito aqui, conflito ali. Mas eu não acredito que ele caminhe para isso. Que é onde você entra nos fundamentos do capitalismo consciente, entra nos fundamentos agroconsciente, nosso último livro, essa visão toda. Então, precisamos dos pequenos, saudáveis, com alta dignidade de vida, com ciência, com tecnologia, e incorporados numa visão evolutiva, e fazendo ali um tipo original daquele microbioma que ele nem conseguiria conseguir. Então, este broto, esta chancela, passa a ser um diferencial muito importante quando você olha um planejamento estratégico, é que eu sinto falta disso. Planejamento estratégico orquestrado no Brasil. De longo prazo, né? De estratégico. E aí, quero aproveitar aqui nosso encontro, você que tem da minha conversa depois também. Eu fico muito indignado com o tamanho daquele critério do quinto brasileiro. Exatamente. Quando a gente vê tudo isso, você viu que nós acabamos de comentar aqui sobre inexorável necessidade de segurança alimentar, energética, ambiental, agora frente a todo esse mundo do metano, do carbono, tudo isso está aí, mas não chega ainda, não sei direito. Está aí. Né? Tá maturando. Tá maturando. Pessoal, o que o pessoal fala que tem que ter direto? Semente híbrida de milho. Estou trabalhando agora. Porco híbrido. Também ninguém acreditar. Eu acho que os amigos aqui estão sendo fintech também no início. Que nada. É verdade. Exatamente, né? Está aí e vem. Vai vir. Então você pega todo este mundo extraordinário. O Brasil é o país que é o maior sequestrador de carbono do planeta Terra. Net. Entre sequestrando e que emitido. Sim. Os dois maiores sequestradores, números que eu vi, tem que aprimorar esses nomes. Primeiro, o maior sequestrador de carbono do Rússia, território gigantesco, com aquelas áreas todas, Estados Unidos. Mas quando você bota que emite, então o Brasil é o terceiro no sequestro, essa tanto. Quando você põe que emite, emitimos muito menos. Então o Brasil é o maior sequestrador net. Do jeito que está. Sem fazer nada. Tu imagine o patrimônio disso. Imagine, então, o desenvolvimento estratégico dessas visões a partir do sistema agroempresarial, científico e tecnológico brasileiro para o mundo. O nosso PIB de 2,3
2,3 trilhões de dólares. É ridículo. A China está com cerca de 20. Esse ano a China vai crescer 5%. China crescendo 5%, ela vai crescer 2 vezes o tamanho de todo o agribusiness brasileiro. Ela vai crescer meio Brasil em um ano. Portanto, nós podemos fazer muito. Então, sinto falta de um plano estratégico vinculado ao interno brasileiro para a gente melhorar. Até quando a gente vê todas essas discussões hoje, polarização um contra o outro, a despesa, não sei o que lá. Aí é aquela velha frase, né? Casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Precisamos de PIB, e temos toda a condição de levar o PIB do Brasil para 3,5, no mínimo, 4 trilhões de dólares. Eu creio que isso sempre tem muita importância em movimentos como este aqui, na cidade de São Paulo, que é a capital do capital, do agro. Então, pessoal, vamos ver. Não vamos nos acomodar com 2,5% de crescimento, 3% não. Amigos, Correr mais, vamos correr atrás, né? Tem um ponto que você conversou aqui no meio. Eu entrevistei o Roberto Rodrigues recentemente e ele trouxe para mim uma história que ficou muito gravada na minha memória, porque ele falou: foi bom ter a quebra do café em 1929, porque originou outras culturas no estado de São Paulo, e foi por isso que o estado de São Paulo se desenvolveu tanto em detrimento a outros estados naquele momento. E aí eu queria te perguntar agora, olhando para o tamanho da extensão de soja que nós temos no Brasil, que basicamente pode estar transformando numa monocultura, né? Como que a gente olha para esse movimento? Porque a soja foi evoluindo na década de 60 por conta da Embrapa, mas a gente pode ter outras oportunidades com outras variáveis, outras variedades, para fazer com que o Brasil consiga transformar essa commodity em um produto interno bruto que vai gerar mais renda para o Brasil no final do dia, né? Eu particularmente, se fosse um produtor hoje, eu não teria uma commodity. Insegurança, né? Segurança. Não bota preço na mercadoria. Eu teria, no mínimo, integração lavoura-pecuária. Idealmente, integração lavoura-pecuária-floresta. Idealmente, um mix ali de produtos. Vamos ficar dependente de... Faríamos normalmente numa loja, ficar dependente de um produto único. Então, eu faria isso. Para fazer isso, entra o aspecto da gestão, entra o aspecto da tecnologia. Você fazer uma gestão de uma atividade, integração lavoura-pecuária-floresta, ela é mais sofisticada, ela exige mais fundamento. Fazer, não faria somente uma. Então, eu não faria uma lavoura assim. Em fevereiro, antes dessa tragédia no Rio Grande do Sul, eu estava lá na Expo Direto, na Cotrijal, participei lá de um trabalho extraordinário do pessoal lá, mostrando que eles têm, Rio Grande do Sul, 5 milhões de hectares níveis para fazer apenas uma cultura. Tem técnicos da cooperativa, mostrando, isso. A dificuldade é exatamente o ser humano mudar. O ser humano certo? Então essa é a grande luta. A luta é muito mais humana. Então eu vejo esse aspecto. Como a gente olha o Brasil e tem aí para ser comunicado, espero que tenhamos sucesso nessa comunicação. A área identificada pela Embrapa, identificada pelo Ministério, identificada em visão de satélites, etc. De 40 milhões de hectares. E pastagens degradadas. Não se faz nada lá. Já foi e a área que não está acontecendo nada, ou se está acontecendo, é uma exploração extremamente meio boi por hectare, é muito. É um boi no meio do campo de futebol. Quase é um meio até. Então essas áreas estão identificadas. Cada sabe quem é, onde é, etc. E tem um projeto de transformá-las em áreas de cultivos sustentáveis modernos com infraestrutura, etc. Então você imagina. 40 milhões de hectares adicionáveis, sem tirar uma árvore, plantando árvore para modelos agroflorestais.
Isso significa a área que o Brasil já possui, e que o Roberto falou, é muito rico, tem o sofrimento do café, e isso também, o café, através daquele programa do Café da Geada, etc., o café foi o primeiro a entrar para o Cerrado brasileiro. Foi ele que foi o... Foi que abriu, Foi que abriu o Cerrado, terra de Cerrado, nem dada nem herdada. Foi exatamente o que ele falou. Então parece que você precisa de um trauma para andar. O poder vem com. Tu tem que ser incomodado para se mover. Mas a gente não precisa sofrer tanto. Não é necessário haver um tremendo sofrimento. Nós temos condições hoje, que com planejamento, com informação, de termos algo mais orquestrado, mais planejado para mitigar os dramas desses fatores. Me parece que não são assim tão grandes, que a gente tem que olhar. Aliás, o Roberto tem, num papo que eu tive com ele, ele fala dos 4 cavaleiros modernos do Apocalipse. Ele fala em segurança alimentar, energética, desigualdade social e mudança climática. Sim. Esses fenômenos, quando você olha o complexo do agronegócio e tudo que a gente pode fazer, como a gente comentou aqui, da biodiversidade de novas culturas, é extraordinário. Quando você fala da soja, eu comecei a trabalhar em 1976, 75, soja naquele tempo era comida de hippie. Comida de hippie. Era nada. Se transformou numa proteína espetacular. Agora, tem só. Eu disse, não é uma boa ideia. Rotação de culturas faz parte de práticas agronômicas antigas, conservacionistas. Doutora Ana Primavera, mulher que é o símbolo dos vitrinos. Seguir também. A gente fica falando da nova ciência, nova tecnologia. Mas tem coisa velha. E também, olha lá, fundamentos conservacionistas, assim. Meu querido amigo Zecão, eleito um dos melhores produtores de soja em Brasil, em uma prática agronômica espetacular, em que ele reúne lá o conhecimento da vegetal, etc., mas ele usa fundamentos conservacionistas clássicos, de rotação de pintura, de colocar capim para melhorar, enfim, ele faz esse trabalho. Ele tem uma ótima, a segurança que ele tem perante o clima, eu venho falar com isso. Então, eu te diria, oportunidades que o Brasil tem. Quando você fala mais soja, se nós olharmos para o biodiesel, quando você fala mais milho, quando nós olharmos para biocombustíveis, tem gente na Embrapa Trigo desenvolvendo sementes de trigo para fins de ração. A gente tem no Brasil que importa, o Brasil importa. O Brasil importa cacau, o Brasil importa bolacha, o Brasil importa feijão preto, o Brasil importa muito, ele importa laranja. O Brasil importa muita coisa. Sim. Peixe. Então, quando você olha o que o Brasil importa, olha o que a gente pode fazer para atender mercados internacionais e mercados locais. Este dinheiro, quando vamos aí para atividades como da Solinftec, você olha o setor industrial. Antes da ponteira, amigos, tem muita coisa para fazer no setor industrial antes da ponteira. No setor de nutrição, de fertilizante, de genética, muita coisa para fazer, de informação, os amigos de satélites aí, que tem de coisa para fazer. Aliás, eu queria aproveitar que eu estive lá com a Solinftec, eu queria até aproveitar aqui, que tem a ver com o nosso papo, a gente sabe que tem programa de satélite do ventilador. Eu queria até ter uma palhinha sua aqui, Léo. Como é que vocês estão resolvendo isso? Assim, não tem sinal, não tem sinal, não tem sinal. Eu discuto muito isso. Como é que vocês resolvem esse problema do sinal? Existe um processo natural que é a cintilação. Então, a cintilação é um processo natural que, pelo posicionamento da Terra, você acaba por perder a sua precisão com relação a sinais de satélite e também conectividade, quando a gente fala do agro especificamente. De um modo, a gente acaba por resolver através da conectividade com rede proprietária. Sim. E do outro lado, utilizando sinais de RTK proprietário também. Então, tentar fazer com que o produtor não tenha esses problemas através da tecnologia, tentando suprir isso através da tecnologia. Mas quero aproveitar o ensejo, acho que o nosso tempo também já está no final aqui, Tejão, devolver a bola para você, porque você trouxe bastante coisa falando sobre a gestão, do planejamento que o Brasil precisa ter,
falando do cooperativismo. E isso são tópicos, são temas do seu livro, né? Então, aproveita, você que não leu ainda, Agroconsciente, Por favor, livro vale a referência. E aqui, como hoje, o professor Ray Goldman, fundador do conceito de agribusiness em Harvard, eu tive a felicidade de estudar com ele nos anos 80, aí falei com ele de novo, uns 3 anos atrás. Eu acho que hoje o professor Ray deve estar com uns 96, 97. Caramba. Esse sábio falou, fundamento do agronegócio daqui para frente, multidisciplina, a reunião de todas as ciências. E através do sistema agroalimentar, unir o mundo. Esse sábio. Então, a tua questão aqui neste livro, a gente reúne aqui a professora Sônia Chap, estrada aproximada, que nos experiência comigo em economia circular no Brasil. Reúno aqui o Marco Zanini, designer italiano, se apaixonou pelo Brasil, melhor, se apaixonou por uma brasileira e não quer sair mais daqui. Então ele olha o negócio para criar de design. O Vitor, a gente estudou com o Domênico De Masi, sociólogo italiano, que dizia: a coisa mais importante do brasileiro é ensinar o mundo a ser brasileiro. E a gente reunindo aqui os nossos conhecimentos. Então reunimos aqui nesse livro essa visão agroconsciente, que é exatamente o que conversamos aqui. E aqui, quando falamos de cooperativas e falamos do pequeno, e você, Léo, falou da coisa do sinal, de chegar a essa possibilidade lá, eu creio que as cooperativas brasileiras têm que se transformar também muito em cooperativas digitais, tradicionais. E gostaria muito que o cooperativismo permitisse a esses pequenos essa vida, porque a permanência desses pequenos é fundamental para os grandes. A evolução vai depender de tecnologia para conseguir ser competitivo. Exatamente. Um cooperativismo, um high-tech, em tecnologia, é vital. Mas para dar aqui uma coisa humana, eu estava na propriedade lá do Grupo Margem, fazendo Itamaraty, gigantesca propriedade. Eu sempre que eu vou nesse carro, eu quero saber quem é o melhor operador. E no final, na usina Petripulha, lá em Pernambuco, quem é o melhor cortador de cana, eu quero ter. E lá na fazenda do Grupo Margem, que é ciência, tem satélite. Tem tudo, Aí me trouxeram uma mulher, a Benigna. Benigna Alves, melhor operadora. A Benigna, o que você estudou? Como é que você virou melhor operador? Eu fiz curso de isso. E a pessoa disse que eu sou melhor. Estava colhendo o botão. Eu falei, vamos dar uma voltinha, mentira. Subi na máquina. Que coisa interessante. Ela falou, por favor, eu não vou safar. Eu subi na colheitadeira. Colheitadeira. Moderno. Ar-condicionado. Legal. Peguei um lado, perfeitamente. Sai. Esse tira ar-condicionado. Colheita de algodão. Não sei se você já viu isso. Bolotinhas de algodão. 15 minutos, você vai aqui no sinal. Olha, sempre no tecnológico. Um caderninho. Mas ela via. Chega, descendo e tal. Fiquei com aquilo na cabeça. Aí temos um amigo do Instituto Maior de Tecnologia, amigos aqui. O reitor falou: escuta, vocês são área de excelência em tecnologia digital. Por que aqui numa fazenda digital? Mesmo a tecnologia digital de todos, até que uma pessoa é melhor do que a outra. Aí eu ouvi algo, eu acho que ele marcou muito. Ele falou assim: João, tecnologia digital traz serviço de um mundo cada vez mais analógico. Por quê? Porque entre o 0 e o 0,0001 existe um princípio. Tem que ser seres humanos que conseguem dialogar.
Então, quando a gente olha isso, muito bom. Sim. Vai ver, eu fico pensando, mano, a pressão preventiva. Você vai ter que ter, ou seja, entre olhando ali o zero, aquele algoritmo e outro algoritmo que existe em campo, vai ter seres humanos que conseguem ter esse olhar. Portanto, e desafio e oportunidade. Então, eu acho que a evolução humana tenderá a ser muito mais veloz do que a gente já teve ao longo da história. Bom ponto. Mas tem que querer, é o que o senhor falou também. Meu Deus do céu. Tem que Agora querer. você pegou no como professor, Mas tem que querer. classe de 50 alunos, 10, 11% quer. 19, 20 pode querer um pouco. 50% é turista passando o tempo. É E 20% é terrorista, falando mal de todo mundo. A grande dificuldade é fazer querer. Mas a gente vai conseguir. E voltando, a cooperativa é uma casa educadora. Espero que o cooperativismo possa ser bem sucedido. Sim, será? Porque, como vimos, no Brasil, 5,5 milhões de produtores, 4 milhões. Vou fazer uma visita pro Irineu lá na LAR pra falar com ele, pra gente ver se Eu diria, eu estou saindo aqui hoje e indo para lá no POP. Vai ter um evento com a diversidade. Legal. Mulheres e jovens. Exatamente amanhã, dia 28, a lá no POP. Legal. Um abraço pra ele. João, obrigado pela aula. A gente quer, tá? Eu quero. A gente quer fazer a diferença. A gente tá aqui porque a gente quer fazer a diferença. Faz parte da minoria da sala do Tejão. Exatamente. Eu já tô aqui, ó. Os 10 ou 11%, tô aqui. Eu quero fazer a diferença. Obrigado pelo livro. Obrigado, gente. Tejão, muito obrigado pela participação. Foi um enorme prazer aqui trocar com você. Você veio de um setor bastante accountability, né? E está aqui nos ajudando em fazer mais gente querer. Exatamente, esse é o objetivo. Fechar o gap entre o agro real e o agro tecnológico e trazer mais gente que quer fazer a diferença desse lado da mesa aqui. Obrigado. Obrigado, Tejão. Obrigado, Léo. Obrigado. Valeu, obrigado, Rodrigo. Valeu, gente. Até a próxima.